Olá, meus amores! Na aulinha de hoje eu quero te convidar a aprender comigo essa necessaire térmica Bombox. Já já eu te explico o porquê desse nome. Eu fiz uma encomenda para o meu filhote e ele chegou aqui com várias especificações de como ele queria a lancheira desse ano. Então, eu coloquei tudo que precisava aí dentro e foi a partir daí que eu fiz a modelagem, chegando no modelinho que ele queria. E ele foi super exigente. Esse primeiro aqui não ficou tão legal, porque eu não consegui chegar na medida de primeira. Aí eu refiz a modelagem. E agora sim, nós temos um modelinho que bate em todas as partes. Essa aula tem molde para você. Para adquirir, o valor é simbólico para ajudar a manter o canal. Você vai clicar aqui no link que está aqui abaixo, vai baixar e vai imprimir em tamanho real. As informações estão aqui logo na capa do molde, tá bom? Vai acessar sua conta do Hotmart, baixar o molde e aprender a fazer comigo. A partir de agora, vem pra aula que eu quero te explicar por que do nome Bombox. Meu filho chegou em casa com essa imagem e disse assim: mãe, eu quero uma lancheira Bombox. Eu não sabia nem o que era Bombox. Aí descobri que Bombox é esse tipo de sonzinho, né? Então ele disse: olha, eu quero a alça exatamente onde ela tá aqui. E aqui eu não quero alça de mão, eu quero a abertura da minha lancheira aqui. Que é como se eu estivesse usando um radinho no meu ombro, como o pessoal fazia antigamente. Então, fiz a lancheira Bombox dele. Ficou assim, ó. Coloquei a alça onde ele queria. Aí, primeiramente, eu fiz um fole, ficou grande. Depois eu diminuí, ficou pequeno. Tem alguns ajustes aqui no tecido principal que eu precisei fazer para poder encaixar, porque esse primeiro molde não ficou perfeito. O que a gente tá fazendo agora, tá? A gente já fez os ajustes. Fiz a aberturinha aqui, para que ele pudesse abrir e ter facilidade em encontrar os itens. O que ele leva? Ele leva vasilhinha de biscoito. Ou, se não é biscoito, é sanduíche. Ele leva a garrafinha de suco e outra dessa de água. Então, eu precisei fazer para o comprimento e a altura caber tudo que ele leva. E é exatamente essa lancheira Bombox que eu vou te ensinar a partir de agora, tá bom? Aqui nós temos o fole, que tem a marcação da alça. Você vai cortar 2 vezes o tecido principal. No estruturador da sua preferência, eu tô usando tricoline, nylon dublado, TNT e Etaflon de 2 milímetros. Já coloquei aqui, fiz a dublagem do tricoline no nylon dublado e no TNT 80 e coloquei o Etaflon com fita dupla face. Perceba aqui, deixei só o nylon dublado até a margem, né? O resto menor, para poder fazer acabamentos bem legais. Fiz a marcação aqui na lateral, porque a gente vai colocar a alça assim, ó. A gente vai cortar a alça, ela é maior, então a gente acha o meio e encaixa a alça. O desenho precisa ficar pra cima. Você passa uma costurinha aqui na lateral. Mas antes de encaixar a alça, seria bom colocar o forrinho, ó. Você vai usar o forrinho impermeável da sua preferência. Eu tô usando o Blackout. Vai colocar direito em contato com a mesa, corta o forro maior e passa uma costurinha prendendo todo esse sanduíche. A gente vai fazer isso nos 2 foles. Observe que a direção do texto que tem no molde é exatamente a direção do tecido, que é assim que vai ficar a lateral. E aí você vai refilar a sobra do forrinho e em um deles você vai aplicar a alça exatamente na marcação que tem aqui no molde. Agora, você vai pegar aqui o molde, ó, vai achar o meio dele, em cima e embaixo. E vai fazer um pique. Ou seja, você já achou os 4 meios. Vai repassar essa marcação para o fole. Esse lado aqui vai ser a alça, que é o meio. Então, a gente vai vir posicionar aqui em cima e repassar o pique. Eu já fiz isso desse outro lado e ficou assim, ó. Pique em cima e embaixo e nas laterais. A gente vai precisar desse pique quando a gente for encontrar fole com o corpinho.
vai ficar assim, os dois foles, ó. Quando você passar a costurinha na alça, costure e volte várias vezes. E lembre de selar aqui na chama azul do isqueiro, tá? E eu tenho mais uma dica importante pra te dar. Você vai pegar uma cola instantânea e aqui, ó, entre a costurinha que você fez e a borda, você vai passar essa colinha, tá? Só um pouquinho, um filetezinho de cola. E ela vai ajudar a fixar ainda mais a trama dessa alça. Depois que a gente passou a cola e ela já passou do período de mordência, que é quando tá visgando, tá no momento da gente reservar essa parte, tá? Eu já achei os meios, vou reservar pra gente trabalhar no corpinho. Aqui eu tenho a tampa, que é a aba, que encaixa perfeitamente no corpo. Eu coloquei assim, ó, nessa direção, tá? Você pode colocar ela nessa direção também. Eu coloquei assim, porque como ela vai ficar desse jeito, eu queria que a minha melancia ficasse pra baixo. Aí, a gente vai agora colocar o zíper aqui. E esse mesmo zíper que a gente vai utilizar, a gente vai usar no corpinho. Então, já destaca o zíper, porque um você vai usar aqui e o outro você vai usar no corpinho. Deixa também separado 2 cursores. Você pode escolher trabalhar com um também, tá? Mas eu vou colocar 2. Antes da gente colocar o zíper aqui, a gente já vai precisar deixar cortadinho o forro. Então, eu vou colocar o zíper, passar essa costurinha dele aqui. E depois, eu vou posicionar o meu forro, ele é maior do que o principal. E a gente vai fazer o fechamento com o forrinho. A primeira costura é bem na bordinha, ó. Tô usando uma linha bem contrastante pra vocês conseguirem ver. Bem na bordinha. Então, a gente vai trazendo o zíper, acomodando no material, tá bom? A curvatura vai deixar ele confortável. E essa costurinha primeira é só na bordinha. Agora, a gente vai passar uma segunda costura, que é usando o pezinho de máquina de 1/4 de polegada, o mais próximo possível da cremaleira. Ele vai ficar assim, ó. Observe as duas costuras paralelas. A primeira vai prender e a segunda vai fixar. A terceira já vai ser com calcador de zíper, que a gente vai unir com o forro. Mas eu quero mostrar pra vocês a frente dela, como que fica, e a parte das costas. Aqui eu tenho nylon dublado, TNT 80 e o Etaflon. Observe que só vem até as extremidades aqui, a margem, o nylon dublado. TNT é menor e o Etaflon também. Já troquei o meu calcador, vou pegar o meu forro. O forro que eu tô usando para esse trabalho é um blackout, que você encontra em casa de plástico. A gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. E com o calcador de zíper eu vou passando essa costurinha. Depois que a gente fez a costurinha do zíper com o calcador de zíper, tô usando o calcador dente de coelho, como vocês acabaram de ver, eu refilo essa sobrinha do meu forro e agora eu coloco todo mundo pro lado direito. Pra facilitar agora essa costura, eu vou tirar o Etaflon, porque observe, ele tem essa medida, é pra ficar assim aqui dentro. Então, a gente vai rebater a costurinha aqui e depois vai colocar ele. Eu coloquei uma fitinha dupla face pra depois acomodar melhor. Então, vamos fazer a costurinha de pesponto aqui, colocar o Etaflon e depois fechar. Olha só como que vai ficar a frente e atrás, tá? Deixamos, então, esse espaço aqui. E agora,
a gente vai posicionar o Etaflon. A parte laminada na direção do tecido principal, para irradiar a luz de fora, e a parte da espuma pack para dentro, tá? E vamos, então, fazer o fechamento aqui. Fiz, então, o fechamento, e aqui no meio está o Etaflon, tá? Olha só como que ficou legal. Vamos agora trabalhar no corpinho. O nosso corpinho, ele parece uma camiseta com a gola aqui. Você vai ver que tem a informação dessa altura, certo? Você vai precisar colocar ele aqui no tecido. E tem dobra do tecido. Aí você vai dobrar e vai chegar até a ponta. Só vai precisar cortar essa parte aqui, ó. Aqui, tá? Então, essa parte aqui vai ser em um lado só. A outra parte não precisa. Então, a gente vai ter a altura total sendo a dobra desse molde. Na mesma largurinha do molde. Esse espaço aqui eu já refilei, exatamente como o molde. Mas no forro eu não refilei. Deixei o forro maior do que o meu principal, que vai ser mais fácil a gente costurar com ele assim. Estruturei ele com nylon dublado, TNT 80. Passei costurinhas para poder prender todo mundo. E observe, deixei aqui, eu tô usando em todo esse trabalho um Etaflon que ele é dupla face, tá? Deixei aqui um Etaflon menor, tanto nas bordas quanto em cima e embaixo. E é importante que ele fique assim. Eu já deixei estruturadinho para ficar mais fácil dele ficar preso. Provavelmente você tá trabalhando com o Etaflon, que tem um lado a espuma pack, que é aquela espuminha branca, e o outro lado o laminado. O laminado sempre em contato com a estrutura, tá? O laminado precisa ficar para fora, para poder... O calor vai irradiar e o laminado vai ajudar a refletir. Igual como a gente tem aquele parasol do carro, aquele parasol que é feito desse material. É a mesma intenção. E aqui a espuma pack vai ajudar a gente a manter a temperatura interna. Então, eu já tenho aqui o meu forrinho. Cortei depois que eu já tô com tudo estruturado, eu corto ele maior. A gente vai agora passar uma costurinha nessa parte do pescoço. Eu vou prender forro e tecido principal. Lateral até o meio, lateral até o meio. E essa partezinha daqui. O restante eu vou deixar solto. Depois que a gente fez essa costurinha, tanto do pescoço quanto na lateral até o meio, a gente vai refilar e vai deixar o forro exatamente igual ao principal. O corpinho todo precisa estar um igualzinho ao outro. Agora, eu tenho um forrinho exatamente ao principal, igual. Esse lado aqui tá aberto, metade dele, que depois a gente vai unir aqui, tá certo? E esse lado aqui tá presinho. Isso faz parte da modelagem, então faz seguindo o passo a passo. Lembra que sobrou um ladinho do zíper? Chegou o momento da gente aplicar ele, ó. A gente vai colocar cremaleirazinha aqui, em contato com o principal, lateral dele aqui, e a gente vai passar uma costurinha de segurança na borda só pra estabilizar. Chegou o momento da gente usar o viés. Se eu tivesse mais material desse, eu faria o viés do próprio material. Mas como eu não tenho, no material que eu tinha era pouquinho de forro, eu vou usar o Boneon. Então, ó, a gente passou a costurinha, estabilizou. Agora, a gente vai pegar o viés, encaixar aqui. E a gente vai passar uma costurinha com esse calcador mesmo, não vamos mudar para o calcador de zíper. Você vai virar o viés assim. Se você estiver usando um viés largo, não deixe ele se aproximar muito dos dentinhos, senão vai enganchar na hora de fechar. E aqui, esse calcador tá bem pertinho da cremaleira, ó.
o mais próximo possível da cremalheira. E ele vai fazendo o fechamento assim. Então, você vai encaixando viés e passando a costurinha. Olha só como vai ficar o pescocinho. Alinha bem, dá memória para essas partes. E a gente vai precisar colocar a tampa aqui. Como é que eu vou encaixar ela certinho, ó? Vou precisar deixar sobrando o mesmo tanto em uma ponta, eu vou precisar deixar sobrando na outra. É assim que você vai conseguir saber se ela tá bem centralizada. Observe, vai sobrar a mesma coisa nas duas pontas, tá? Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar a fita métrica e vai medir, ó, da borda da lateral pra cá, quanto que dá, quanto que ela desce. Aqui desceu quase 0,5. E do outro lado também, quanto que desce. Então, está igual, ok. Você vai refilar aqui o zíper. Com a tesoura, você vai nivelar todo mundo, baseado nessa reta daqui. Então, vem com a tesourinha, nivela. Vem com o isqueiro, sela essa bordinha da fita do zíper. E passa uma costurinha prendendo todo mundo, tá bom? Pra não abrir. Na hora que você for fazer essa costura, puxa bem. Porque eu preciso ter esse lado, preciso que ele fique do mesmo tamanho da largura do corpinho. Por quê, ó? Que a gente agora vai trazer pra cá. Você vai colocar ponta com ponta. Ele tem que bater exatamente assim. E você vai fazer o fechamento aqui. Bem na bordinha, inicialmente, essa costura. Essa costurinha primeira é uma costurinha só de estabilização. Lembra que a gente costurou o forrinho só até metade, nas laterais, e deixou ele solto, justamente porque eu vou precisar colocar ele pra baixo, ponta com ponta, aqui ó, direito com direito. E a gente agora vai passar uma costurinha pezinho de máquina de 0,5. Quando passar pelo zíper, dá bastante retrocesso. Aqui tem mais um zíper. No início e no final também. Agora, a gente vai precisar trazer o forrinho para o outro lado, né? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Vai desvirar, empurrando nosso material pra cá e puxando o forrinho ao mesmo tempo. Agora, eu já tenho o forrinho ao redor de toda a minha peça. E vou passar uma costurinha aqui na lateral, do mesmo jeito que esse tá preso aqui, eu preciso prender esse que tá faltando. Vamos agora achar o meio da nossa peça, tá bom? Aqui, ó, dessa costurinha vai ficar 8 centímetros para o lado direito. E aqui, 8 centímetros também. Precisa ficar exatamente sobrando a mesma quantidade. Feito isso, a gente vem e faz um pique. Porque desse jeito, a gente vai achar os meios desse lado. Depois, vai colocar pique com pique. E achar os dois meios que estão faltando. Pra gente conseguir encaixar no fole. Pique com pique, traz a costura e acha meio. Achei cima, baixo e laterais os meios. Agora, você vai pegar o fole, já que a gente já achou os meios, e você vai, ó, colocar essa parte aqui pra cima, onde tem a abertura. Vai direcionar a primeira marcação. Tem que prestar atenção na estampa, tá bom? Vem aqui embaixo, acha o meio. A gente já achou tanto do fole quanto do corpinho. E clipa. E vai clipar as laterais também.
Clipei todo mundo, pra ficar mais fácil pra mim. E agora eu vou passar uma costurinha bem na bordinha, só pra estabilizar. Olha só como que vai ficar. Ele bate certinho. Se você usar a margem de calcador de 0,5 e fizer o passo a passo exatamente como eu tô ensinando, quando troco o calcador, quando deixo o mesmo calcador, ele vai bater assim, ó, como uma luva. Agora, a gente vai fazer o acabamento do viés usando a margem de 0,5. Ó, costura margeando aqui, encaixa o viés. E vai com a mão aqui dentro, eu abri o zíper, a gente vai empurrando e encaixando, ó. Respeitando a curvatura da peça. Antes da gente ir para outra lateral, a gente vem, verifica se tá todo mundo costuradinho, aqui tá perfeito. Se entrar alguma coisa, você abre, refaz, depois coloca pra dentro de novo. Quem quiser trabalhar com vivo, pode trabalhar, vai precisar remodelar, porque o vivo ele entra um pouquinho mais. Depois que a gente faz um lado, a gente vai fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Lembrando sempre que a parte de cima é a parte que tem a abertura. Cuidado pra você não colocar assim, ao contrário, tá? Observe a direção do tecido, a alça vai ficar assim, na lateral, ache meio com meio, clipe todo mundo, passe a costurinha de segurança e depois o fechamento com viés. Ficou assim, ó, prontinho. As duas laterais já estão com acabamento. Se você estiver trabalhando com bagum, nylon 70 emborrachado, e puder fazer o acabamento de viés com eles, melhor ainda, tá bom? Fica mais fácil a higienização. Vamos, então, desvirar. E aí, a gente canta o nosso funk. Tchu-tchu, tchá-tchá. Empurrar é melhor que puxar. Vai empurrando e cantando. Tchu-tchu, tchá-tchá. Empurrar é melhor que puxar. Até desvirar todinha. Desvirada, tá toda abarrotada. Já já eu vou dar memória nela. Mas antes eu quero passar pra vocês a última dica, que é o martelinho, tá? Esse aqui é um martelinho que a gente encontra em material de construção. Vai na base de corte, não na máquina. E vai fazendo isso, ó, pra poder deixar esse acabamento bem lindinho. Depois que fez as marteladas, coloca bastante papel aqui dentro. Desvirada, tá toda abarrotada, já já eu vou dar memória nela. Mas antes eu quero passar pra vocês a última dica, que é o martelinho, tá? Esse aqui é um martelinho que a gente encontra em material de construção. Vai na base de corte, não na máquina. E vai fazendo isso, ó, pra poder deixar esse acabamento bem lindinho. Depois que fez as marteladas, coloca bastante papel aqui dentro. Coloquei, então, muito papel aqui, né? Deixei de um dia pro outro. E agora ela já tá toda ganhando forma. Já desamassou. E aí sim, eu vou poder gravar vídeo, fotografar, mostrar para as minhas clientes. Eu deixei um vídeo mostrando os usos dela lá no @tuqueensina. Caso você queira compartilhar com seus clientes, tá liberado, tá bom? Envia no aviãozinho. Compartilha nos stories, faz remix, que aí você já consegue encomendas dela. E ó, essa daqui que foi a minha primeira, não tá tão bem acabada. E aí a gente vai melhorando. E olha a diferença com o molde perfeito, ó. Que top! Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu like. Para adquirir o molde, as informações estão aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até a próxima!